Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo Desinformante número 65. Hoje eu estou na apresentação enquanto a nossa âncora oficial está de férias. Vem com a gente para nossa conversa semanal com informações confiáveis sobre desinformação. No fim do ano passado, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos, que investiga a invasão do Capitólio, divulgou seu relatório final. A invasão ocorreu no dia 6 de janeiro de 2021 e, nessa primeira versão, o relatório não apresentava informações sobre redes sociais. Mas essa semana, o jornal The Washington Post publicou um outro documento que traz informações importantes sobre a responsabilidade das plataformas digitais nessa invasão. O nosso jornalista Matheus Soares se debruçou sobre esse documento e conta mais para a gente, inclusive sobre o que o Brasil pode aprender com essa investigação. Oi, Liz, oi, Nina, oi, Rodolfo, isso mesmo, Liz. Essa semana, na terça-feira, o Washington Post divulgou esse documento, que não foi publicado oficialmente, ele foi noticiado pelo jornal ainda como um rascunho, né? Mas o documento é muito interessante, porque ele afirma que as plataformas de redes sociais falharam em lidar com o extremismo online e também com as incitações à violência. Cerca de 27 plataformas foram analisadas pelo comitê, e dentre algumas considerações, algumas conclusões, está que houve lentidão da parte das plataformas para conter esses discursos extremistas e também houve quebra de regras para evitar penalizar usuários conservadores por medo de represálias do Partido Republicano. Outro ponto importante do documento, né, foi esse contexto multiplataforma do discurso. Então, os usuários eles pulavam de rede social para rede social e muitos dos conteúdos publicados no Facebook e no Twitter tiveram como origem o YouTube. Nós conversamos com a professora da Universidade George Washington, a Christina Wilford, que comentou para nós um pouco o contexto dos Estados Unidos. De acordo com ela, lá as Big Tech elas estão muito próximas aos políticos e aos legisladores e que, de certa forma, impedem as regulações, né, e também a criação de penalidades. E ela também falou um pouco sobre o que o Brasil pode aprender a partir desse episódio. No Brasil, de acordo com ela, né, nós não temos as Big Tech no nosso quintal, então isso requer que a gente tome o ato corajoso de criar regulações para penalizar essas plataformas, justamente porque a autorregulação delas já não foi suficiente, como prova o próprio documento e também o contexto brasileiro das eleições que o Desinformante vem acompanhando, né? Essa matéria você lê na íntegra no nosso site. Liz? Obrigada, Matheus. Exatamente, né? E falando em atos golpistas, o Brasil também continua acompanhando os desdobramentos do que alguns chamam, inclusive, né, do nosso próprio Capitólio. A invasão à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro segue tendo repercussões. E quem conta pra gente é o jornalista Rodolfo Viana. Oi, Liz. Oi, Nina. Oi, Matheus. Pois é, a gente segue aqui discutindo os atos do dia 8, porque de fato a gravidade foi enorme, né? Para a gente sintetizar um pouco o que aconteceu nessa semana, eu acho que vale destacar, antes de tudo, a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora como investigado, no inquérito das fake news. Tudo isso porque, na madrugada do dia 10 para o dia 11 de janeiro, já depois dos atos golpistas, ele, em suas redes sociais, especificamente no Facebook, publicou um vídeo no qual se reafirmam aquelas velhas narrativas de desinformação sobre o processo eleitoral. O pedido foi feito, primeiramente, e assinado por 79 membros do Ministério Público Federal para a Procuradoria-Geral da República, que daí encaminhou ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes aceitou, então agora o ex-presidente passa a ser investigado. Uma outra coisa importante é que o ministro determinou também a Meta, grupo detentor do Facebook, que envia ao tribunal tanto o vídeo, porque ele foi apagado na conta do ex-presidente, como também os metadados da publicação, ou seja, o alcance, a repercussão, etc. Já tem um texto nosso na página e a gente entrou em contato com a Meta, perguntando se já havia encaminhado o que foi pedido, e a assessoria do grupo disse que não comentaria esse caso. Outra medida importante que foi anunciada pelo Ministério da Justiça foi a criação do Observatório Nacional de Violência contra Jornalistas. A criação desse observatório foi uma demanda das associações de classe
justamente para frear essa onda de violência contra os profissionais de comunicação. Vale lembrar que no processo de desocupação daqueles acampamentos golpistas por todo o Brasil, principalmente no dia 9, foram relatados diversos casos de violência. Mas não se restringe a isso. No Brasil, a profissão de jornalista sempre teve seus riscos. E nos últimos anos, nós também acompanhamos uma escalada do discurso contra os profissionais de imprensa, inclusive nos discursos proferidos pelo próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E, para encerrar, vale lembrar também, vale mencionar a prisão de Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando aconteceram a depredação dos palácios no último dia 8. A prisão havia sido decretada por Alexandre de Moraes e ele estava em viagem nos Estados Unidos e retornou no começo da semana ao Brasil e foi preso. Ontem ele prestou um depoimento para a Polícia Federal e, segundo informes que já tivemos, ele preferiu se manter em silêncio. Então, nós vamos continuar acompanhando o desdobramento das investigações dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que estão tentando achar tanto os responsáveis quanto os financiadores. Contigo, Liz. Obrigada, Rodolfo. A gente continua acompanhando esse desdobramento tanto no nosso site como nas nossas redes sociais. E o ano de 2023 vai ser de novos desafios para o jornalismo. Uma pesquisa do Instituto Reuters levantou preocupações e tendências para a profissão, entrevistando 303 líderes de veículos noticiosos de 53 países, incluindo o Brasil. Uma das principais questões para o jornalismo é como conquistar o público em meio a um desânimo com as notícias. Nina, qual a sua análise para esse momento do jornalismo? Pois é, Liz, essa é uma questão bastante crucial, né? Quando a gente pensa em combate à desinformação, o jornalismo sempre é ali uma das boias de salvação, né? Uma das coisas que a gente sempre aponta como um elemento importante de ser fortalecido, de ser valorizado, que ganhe credibilidade na sociedade, justamente para que a gente tenha informações confiáveis circulando e isso dificulte a circulação da desinformação. Mas a gente tem aí alguns elementos que são muito importantes, são trazidos por esse relatório, alguns deles já foram também apontados por relatórios anteriores, e a gente precisa, então, focar nossa reflexão em 2023 sobre esses pontos que já estão sendo destaque aí no debate público sobre o jornalismo. O primeiro deles é a questão de, digamos assim, que existe um certo cansaço das pessoas em relação a determinados temas cobertos pelo jornalismo. Isso tem gerado um fenômeno que em inglês tem sido chamado de news avoidance, né? Em português a gente poderia traduzir aí como evitar notícias, que é esse fenômeno de que as pessoas não têm mais saco, não têm mais paciência, não têm mais tolerância a ver cobertura sobre determinados temas e acabam decidindo não se informar sobre esses temas. Isso pode gerar repercussões muito negativas, porque ao decidir não se informar a partir do jornalismo sobre determinadas questões, essas pessoas podem ficar muito susceptíveis a acreditar em notícias falsas que circulem relacionadas àqueles temas. A gente tem no Desinformante tanto uma matéria que está explorando mais a fundo o que esse relatório do Reuters Institute traz, quanto um vídeo lá da nossa série Desinformante Explica, que fala exatamente sobre essa questão de por que as pessoas evitam determinados tipos de notícias. Então, eu convido todo mundo a se aprofundar um pouco aí sobre esse, que é um dos principais temas colocados para 2023. Um outro elemento que o relatório traz é justamente o papel das plataformas. A gente, inclusive, já falou disso no panorama de 2022 e estamos falando de novo, que é as notícias são cada vez mais consumidas através de plataformas de mídias digitais. Isso significa que as pessoas, elas acessam, sim, sites de notícias, de veículos específicos, mas, sobretudo, elas recebem essas informações através das plataformas de mídias digitais e de mensageria privada. Portanto, o papel desses ambientes digitais, como é que eles decidem lidar, se eles valorizam ou não o conteúdo jornalístico, se eles promovem ou não esse conteúdo, que tipo de ações são tomadas, né, dentro das próprias regras das plataformas para valorizar esse conteúdo jornalístico, isso se torna ainda mais relevante. E justamente por isso é daí que surge o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar, que é a preocupação com a regulamentação dessas plataformas digitais. É um tema que está em pauta fortemente aqui no Brasil, com o novo governo, mas também
na União Europeia, nos Estados Unidos e em outros países pelo mundo que estão discutindo como é que a gente pode construir uma regulação democrática para essas plataformas digitais. E nesse relatório aparece ali uma preocupação grande, né, com esse tipo de ação, porque a regulação sempre levanta a questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. São pontos que precisam, sim, ser considerados em qualquer debate regulatório, mas que, é importante dizer, não há, a priori, nenhuma oposição entre você regular o ambiente digital e você garantir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Pelo contrário, eu acho que a ideia de você promover uma discussão democrática sobre regulação de qualquer tipo de meio de comunicação é justamente você garantir, você criar mais garantias para que a gente tenha essas possibilidades, essas liberdades, né, se exercendo com ainda mais força dentro de um regime democrático. Então, ficam aí alguns alertas para a gente pensar o que vem pela frente no jornalismo em 2023 e como é que esse jornalismo pode ter um papel ainda mais relevante no combate à desinformação. Obrigada, Nina. Pois é, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Vocês podem nos acompanhar durante toda a semana no Instagram e no Twitter, somos @desinformantebr, e também no nosso canal do YouTube. Ontem a gente já divulgou um Desinformante Explica, tá aqui no canal, pode dar uma olhada, basta assinar o sininho, né, e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.